são jovens da OJM, nem conhecemos. Os que receberam são da OJM? Nem todos são da OJM? Nem todos. Naturalmente, um e o outro pode ser membro da organização. Também não é proibido que os membros da OJM se beneficiem, desde que preencham os requisitos para tal. Acha que o governo tem criado políticas viradas para a juventude moçambicana em concreto, olhando os últimos 10 anos? Acha que a juventude sente-se aqui incluída na governação do nosso país, nas políticas, se é que existem? Bom, sim, o país vive e realiza uma política da juventude. Felizmente, a política da juventude está em revisão. O que muitas vezes acontece são dois fatores. Existe um grupo de jovens que vive como jovem normal. Existe um grupo de jovens que prefere viver o associativismo juvenil. Portanto, nós, a Organização da Juventude Moçambicana... O que seria, só para explicar aqui os nossos seguidores, um jovem normal, associativismo juvenil, o que é mais ou menos isso? Qual é a diferença? O associativismo, o movimento associativo juvenil, ele tem vários prismas, tem vários quadrantes. Existem jovens nas organizações políticas, existem jovens nas organizações da sociedade civil, existem jovens nas organizações religiosas, e esse grupo de jovens congrega-se, desportiva e outros, congregam-se num órgão chamado Conselho Nacional da Juventude, que tem em primeira instância a responsabilidade de ser o interlocutor válido entre o movimento associativo juvenil e o governo para a execução das agendas da juventude. Mas existe aquele outro jovem que não está enquadrado em nem no movimento estudantil, nem aonde, só está a viver na sociedade. É um neutro, não está em nenhuma organização. Sim, não está em nenhuma organização, mas também este jovem é moçambicano, merece oportunidades. É esse que nós queremos chamar a consciência, é a razão de querendo juntar-se a nós, mas também pode ir militar em alguma associação, que é para ir discutindo lá os seus, porque as oportunidades às vezes não vêm de forma generalísticas. Há oportunidades que vêm para um grupo social específico, por exemplo, financiamentos a jovens agricultores ou financiamento a jovens religiosos. Então, se você não é agricultor, nem é religioso, nem é estudante, então você só vive à espera de uma chamada de oportunidade geral. Então queremos pedir para que os jovens se enquadrassem nas várias frentes, mas não querendo ser um cidadão leigo, naturalmente que deve continuar a acompanhar as várias oportunidades. O que acontece hoje em dia é a questão da desinformação. Há muita notícia falsa, há muita desinformação a correr nas redes sociais, nos WhatsApps, que infelizmente bloqueiam aquilo que devia circular como informação útil para a juventude. Recentemente vimos aqui declarações do secretário-geral do Partido Frelimo, que dizia que há órgãos de comunicação que são pagos para a imagem da Frelimo, que a sociedade civil que também tem diabolizado aqui o trabalho levado a cabo pela Frelimo, em concreto a atual governação do presidente News. Será que estes dizeres também condizem com estes fakes, com essas informações falsas que está aqui a referir? Bom, de facto, eu primeiro ia pedir imensas desculpas aos meus camaradas, à minha família, aos meus amigos e aqueles que naturalmente admiram e conhecem-me muito bem. E eu tenho sido objeto de duras críticas na última semana, depois do Comitê Central. Tenho estado a ter uma agenda de rebobinamento de vídeos e de contextos completamente diferentes e colocam a circular, colocando em causa a integridade primária minha como dirigente, mas também secundária de toda uma organização que eu dirijo. Isso cria uma desinstabilidade tanto no nosso seio, tanto é mesmo isso que o secretário-geral do nosso glorioso partido, Frelimo, muito bem disse, que as pessoas gostam de arranjar a agenda, mas eu não ia olhar na perspectiva de que isso seja problema. É normal. Quando, tanto num ambiente como o nosso país, a Frelimo é o partido que governa há mais de 50 anos, toda a expectativa do futuro do país está na mão da Frelimo. Portanto, a Frelimo tem a responsabilidade de, em cada ciclo, encontrar alguém que possa dar continuidade à agenda de desenvolvimento. Então, a comunidade moçambicana, fim do Comitê Central, não saindo lá o candidato que se esperava, as pessoas devem eleger alguém para ser batuque nesse intervalo até a próxima. Batuque ou swinga, né? Porque sempre que não há nada, a gente fica com alguma coisa a divertir enquanto esperamos o tempo. Portanto, eu sou neste momento o batuque, as pessoas ficam aí a falar de mim até que o próximo candidato, tanto da Frelimo, seja eleito para poder dar continuidade aos programas. Está a ser vítima de algumas pessoas? Naturalmente. Não é vítima, é normal. Por isso que estamos, tem que haver alguém a ser eu entrego-me a ser machucado como uma pastilha até que o candidato saia, mas nós continuaremos firmes com o presidente News, vamos continuar a apoiar o presidente News. Quando o candidato da Frelimo sair, vamos carregar o candidato da Frelimo, vamos apoiar até vencer as eleições, porque nós, na OJM, nós na Frelimo, temos um princípio do mesmo ideal.
o candidato da Frelimo vai cumprir aquilo que é o manifesto eleitoral da Frelimo. Portanto, este manifesto eleitoral não vai estar tão distante daquilo que são os desafios do país. Nós temos um país que hoje acompanhei o Banco de Moçambique que o custo de vida vai crescer. Nós, no nosso Conselho Nacional, pedimos ao presidente Nyusi para que fizesse mecanismos de reduzir o custo da vida. Pedimos ao presidente Nyusi que baixasse o ensino superior em 5%. Pedimos ao presidente para que o ensino básico da primeira à 12ª classe fosse completamente gratuito, mas as pessoas ignoraram completamente isso. Mas é fazível nesse período em que estamos aqui, findo a governação, falta um ano para terminar, ou é na expectativa de que o presidente terá mais outro mandato? Não, o presidente não terá outro mandato, a Constituição está clara e eu sou estudante de Direito. Infelizmente as pessoas colocam em causa esta postura, que é a minha postura profissional. O número 4 do artigo 146 da Constituição diz que o presidente só pode ser reeleito uma vez. Querendo, tem que ser 5 anos depois da sua eleição. E a Constituição está aqui, podemos muito bem ver, eu não sei se consegue fazer visualizar. Qual é o artigo? É o artigo 146, número 4. Da Constituição da República. Da Constituição da República, em vigor. Tanto, e outros vários. Esse artigo versa sobre, a questão fala sobre, começa no artigo 145 a 150, fala sobre o Presidente da República, quem é, quais são os critérios, mas muitas vezes nós denegrimos a figura desse cidadão que tem que ser Presidente da República porque não lemos a Constituição. Acredito que quem for a ler os artigos que versam sobre a figura do Presidente da República na Constituição, muitos jovens vão mudar a maneira como fazem as coisas. Portanto, o Presidente Nyusi nunca disse que queria um terceiro mandato. E nós, a OJM, o que nós fizemos naquela época foi apoiar o presidente para que fizesse o seu segundo mandato, que naturalmente fica o terceiro no partido, porque o presidente Nyusi foi eleito numa circunstância extraordinária. E nós íamos a um 12º. O que seria uma circunstância extraordinária? Quando o presidente Nyusi foi eleito presidente da República, o presidente do partido era o presidente Guebuza. Okay. Então era necessário que harmonizasse esta figura do presidente da República e o presidente do partido. Então ele ultimou os 3 anos do mandato do presidente Guebuza e iniciou o seu mandato de 2017 a 2022. Em 2022 era necessário ser reeleito, como é tradicional, como é prática dentro do nosso partido, para o seu que seria um terceiro mandato na direção do partido. O que aconteceu naquele fatídico dia do Comitê Central é que havia uma agenda das pessoas endossarem essa questão do terceiro mandato à OJM e conseguiram, mas infelizmente disseram que nós, a OJM, estávamos tristes porque não íamos levar o presidente a um terceiro mandato. Havia uma agenda de pessoas endossar a OJM este assunto do terceiro mandato. Mas não é a OJM? Não, nós nunca dissemos isso, que o presidente Nyusi teria ou queria um terceiro mandato. O próprio presidente Nyusi disse e tem tentado a dizer que nunca, tudo o que ele quer é fazer uma sucessão pacífica, ordeira e que haja muita responsabilidade do seu sucessor para dar continuidade aos programas de desenvolvimento. O nosso país está a viver uma situação de terrorismo. Nós tivemos a Covid-19, nós tivemos várias intempéries, ciclones que afetaram o país e o presidente Nyusi conseguiu arrastar no meio de tanta dificuldade. Um dos objetos que leva o custo de vida são essas questões que aconteceram. Tanto o presidente Nyusi carregou o país com muita responsabilidade até aqui, tanto é necessário que se encontre alguém com o perfil que nós sempre dissemos, uma pessoa mais madura, mais experiente, uma pessoa com maior expressão na sociedade moçambicana, que não seja só conhecido no seio da Frelimo, mas que tenha também experiência na sociedade moçambicana, em que quando a Frelimo dizer o nosso candidato é este, então as pessoas disserem sim senhora, é este que vai governar. É só ver os partidos da oposição, também vivem esta nuvem branca. Portanto, as pessoas desejam ou desejavam que eu não apoiasse o meu presidente, porque eu faço parte da direção do partido. A direção do partido é o presidente, o secretário-geral, a comissão política, o secretariado do Comitê Central e, na última instância, os secretários-gerais das organizações sociais, que sou eu, a secretária da OMM e dos combatentes. Portanto, é esta a direção executiva da Frelimo que eu faço parte. Como é que, na minha posição, eu devo, ou aliás, se existe na história do nosso país alguém que, fazendo parte de uma direção, sabotou ou descredibilizou essa direção, gostaria que viesse aqui. A não ser que o Venâncio Mondlane, que recentemente, infelizmente, é um amigo meu, que teve a situação que teve na Renamo por causa da natureza de gestão dos interesses pessoais internos. Tanto mesmo o próprio amigo meu, o Ivan Mazanga, está a apoiar o Ossuf Mamadi, o Renato Mielegue, que é o meu companheiro do MDM, está a apoiar a direção do MDM. Tanto, o que nós queremos que a OJM não apoie a direção da Frelimo? Existe uma questão que é muito fundamental. Nós, a OJM, a Frelimo é uma casa que tem um pai, tem um avô e tem os seus filhos. Nós somos os filhos do presidente Nyusi.
Então, os combatentes são os nossos avós, são os mais velhos, são os pais do nosso presidente. Da maneira como os avós dirigem-se aos nossos pais, não é da mesma maneira que um filho tem que se dirigir ao pai. Temos que respeitar e exige-se do secretário-geral da OJM uma postura de liderança aqui que respeite o princípio da disciplina partidária. Tanto há muito debate que se faz aí, que infelizmente não temos acesso nem oportunidade de ir dizer às pessoas que não é assim tão bem como estão a dizer, mas acredito que em breve trecho, quando o candidato da Frelimo for eleito pelo Comitê Central, todo esse barulho vai ficar ultrapassado. Estava a dizer que na sessão que houve, ou da última vez, há um grupo de cidadãos que tinham uma agenda de transmitir uma mensagem que não é da OJM. Sim, sobretudo a imprensa. Não sobretudo a imprensa, não são camaradas. Essa informação veio do seio do partido da OJM ou veio da imprensa ou da sociedade civil? Da imprensa, não é da sociedade civil, não é porque há aquilo que faz o briefing, o timing que se faz no âmbito das expectativas da audiência, quando há um comitê central, por exemplo, a acontecer ou alguma coisa que deixa o cidadão expectante. Então, os jornalistas ou os fazedores da comunicação social procuram trazer alguns temas. Olha aqui, por exemplo, na TV Sucesso, eles já que me perguntaram se eu estava triste ou não por não fazer o terceiro mandato do presidente Nussi. Né? Estás triste ou não? Eu disse, não estou triste. Mas estás triste 3, 4, 5 vezes. Que era para fazer uma assistência para depois endossar um discurso a mim. Na STV, eu fiz um grande comentário, o jornalista estava ali muito bem. No fim, quando eu digo, gostaríamos que tivéssemos um perfil que parecesse do presidente Nussi, uma questão normal, mas eles foram colocar no rodapé o JM quer candidato do perfil de Filipe Nussi. E o resto do que eu disse, isso não serviu. Então, aquele rodapé foi sendo rebobinado e transmitido todos os santos dias, tanto para fazer frente à audiência, mas também aquilo que era a expectativa do Comitê Central. E o Comitê Central terminou muito bem, os membros do Comitê Central foram bastante idôneos em entender de que naquele momento não era oportuno, havia uma necessidade de darmos confiança à Comissão Política para num período, observando o calendário eleitoral, pudesse nos apresentar os possíveis candidatos e irmos ao processo. A Frelimo é um partido bastante democrático e o presidente Nussi aprofundou todos os temas da sessão com abertura. Nós vimos a circular a informação que o camarada nosso respeitado, Oscar Monteiro, nosso mais velho, terá sido escorraçado, o que não aconteceu na sala. Portanto, as pessoas procuram manchar a imagem do presidente Nussi desnecessariamente. O camarada Oscar Monteiro pediu a palavra, foi se dirigir, colocou a questão, foi acolhida, e sendo o camarada Oscar Monteiro teve o privilégio de falar no pódio de honra, onde muitos de nós não temos o privilégio, nós temos falado ali no corredor onde tem microfones. Portanto, o presidente Nussi é muito democrático. Mas em algum momento houve uma situação em que, conforme foi aqui narrado, houve uma situação em que não foi, a ideia do Oscar Monteiro não foi toda esgrimida na ICS, onde o presidente da República dizia a ele, seja rápido por aí. E acha que o que entende por essas palavras do presidente? Bom, o que aconteceu? O presidente sempre, nas intervenções, ele pede objetividade. Pede para que as pessoas sejam... Não é só o caso do camarada Oscar Monteiro, em todos os outros camaradas, em todas as outras reuniões, ele pede muita objetividade, porque havia muitos camaradas que tinham se inscrito, há mais de 20 pessoas queriam falar. E coincidiu que no momento em que o camarada... Muitos queriam falar? Sim, queriam falar vários outros assuntos. Okay. No momento em que o camarada Oscar Monteiro esteve a falar, era o momento em que tinha que terminar a sessão de abertura e irmos para a sessão restrita. Então, foi convidada a imprensa a abandonar a sala, como tem sido prática, mas nesse momento de abandono da sala, alguns entenderam de que estavam a ser retirados porque já tinha começado a ser uma confusão generalizada na Frelimo, enquanto na verdade não houve nada de... Tinha essa agendado daquela forma, era tudo protocolar, que naquele momento não se devia mais captar as imagens. Não se devia captar mais a imagem porque estávamos em sessão restrita, íamos tratar dos pontos que... E a imprensa sabe que quando chega aquele momento, geralmente é um momento fechado. Mas aconteceu e a sessão correu muito bem. Mesmo que convide aqui o camarada Oscar Monteiro ou qualquer camarada que esteve naquela briosa sessão do Comitê Central, o discurso vai ser esse. A sessão correu muito bem e os pontos da agenda foram profundamente discutidos, incluindo a sucessão do camarada presidente. É isso que eu estou a dizer, de que fomos dar o voto de confiança à Comissão Política para, no intervalo entre o período do calendário eleitoral, seja indicados alguns nomes ou algumas propostas para que o Comitê Central volte a reunir e anuir. Tanto que é uma sede de sucessão que eu ia pedir aos moçambicanos para termos mais paciência. Os procedimentos internos da Frelimo devem ser respeitados, os nossos foros, os nossos órgãos internos devem ser respeitados. Depois de nós sairmos para fora, aí já vamos discutir
com maior primazia para a sociedade civil, vamos discutir vários outros assuntos, incluindo o próprio manifesto da Frelimo, que também será objeto de debate da sociedade. Mas isso nos agrada e nos alegra porque há uma preocupação bastante profunda que a sociedade moçambicana tem sobre a Frelimo. Isso revela uma confiança que os moçambicanos têm a Frelimo, isso revela uma confiança que a imprensa também tem sobre a Frelimo. Por isso é que os nossos temas, os nossos candidatos, naturalmente vai ser o chefe do Estado no próximo ano. Portanto, temos que nos organizar para não decepcionarmos a própria sociedade moçambicana. O que a OJM queria dizer quando falava aqui de perfil de um candidato, perfil que nem do presidente News? Qual é a real mensagem? Qual é a mensagem, em essência? Bom, o que nós queremos é que seja um presidente. Nós falamos muito bem. E não foi nada de segredo. Falamos no Conselho Nacional da OJM na abertura. Nós queremos um presidente que dê a continuidade aos projetos de empoderamento da juventude. Nós não queremos um presidente que venha matar tudo aquilo que já se iniciou, que tinha a ver com a juventude. Porque a juventude é a maior parte da população. E é esta camada que se ressente do custo de vida, de falta de transporte, do problema de habitação, de emprego e outros vários problemas. Então nós queremos um presidente que dê a continuidade. O presidente Nilson iniciou, introduziu com ações concretas os programas, fez crescer o programa FAIS, que anteriormente eram financiados de 1.500 meticais, agora são 200 a 500 mil meticais, dá 1,5 milhão a jovens. Nós queremos que venha um presidente que continue com 1,5 milhão não reembolsável, mas também que faça 2 milhões ou 3 milhões. Um presidente que possa dar continuidade à sobrevivência das pequenas e médias empresas. Um presidente que possa promover o empreendedorismo e o autoemprego para os jovens. Portanto, é essa a perspectiva que nós estamos a dizer. Queremos um perfil... O presidente News fez isso. O presidente fez, nós temos olhos para ver, podemos ir na página da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, estão lá. O programa das cartas de condução, parece uma coisa que não é nada. Na cidade de Maputo é muito difícil uma pessoa adquirir uma carta de condução, mas nós temos estado a ver milhões de cartas a serem distribuídas um pouco por todo o país. Então, esses programas que nós queremos que o perfil do candidato se comprometa a fazer isso. Os combatentes também disseram o que eles querem que o candidato faça para os combatentes. A mulher também disse o que quer que o candidato faça para a mulher. Então nós estamos a dizer isso, nós queremos um presidente que fique sempre conosco, com a juventude. O presidente Nilson abriu todas as sessões do Conselho Nacional da OJM, do Comitê Central antigamente, desde 2015 até este ano, nunca faltou em nenhuma sessão. O que, sendo chefe, sempre esteve nas sessões da juventude. Sempre abriu, o que nunca aconteceu antes. Mesmo na oposição, os presidentes da oposição nunca estão com os jovens, mas ele esteve até conosco em acampamentos, coisas pequenas que um estadista vai se juntar com o jovem. Então, nosso desejo é que o presidente que vier continue a caminhar nesse caminho e criar, desculpa pela redundância, e criar inovações, naturalmente. Não é para ser quadrado, é para dar inovações. Mas, infelizmente, os meus companheiros jovens têm estado a me tirar as calças quando eu falo essas coisas, mas jovens do próprio partido? Não, naturalmente que não. Na Frelimo há um princípio de disciplina, eles sabem que isso que eu estou a dizer, digo em nome deles. Então, tudo que diz em nome dos jovens e identifica-os com as suas ideias, aliás, com as mensagens que vai transmitir. Pois, eles identificam com aquilo que nós vamos dizendo, porque é aquilo que... As jovens da Frelimo que nos identificam com a OJM? Não acredito, porque primeiro se fica membro da OJM, depois é que se fica membro da Frelimo. Agora, se existe alguém que é da Frelimo e é jovem, e não é da OJM, esse está deslocado. Está deslocado? Sim, primeiro tem que ser da OJM, porque na OJM entra-se com 15 anos, 16, 17, quando completa 18 anos a pessoa fica membro da Frelimo. Ok. Depois é que dá continuidade à sua militância. Quando faz 35 anos, então fica definitivamente no partido, sai da OJM. Agora, se você começa no partido, depois vem na OJM, vai ter problema de enquadramento. Vai ter problema de enquadramento, vai fazer discursos apologistas, porque a OJM é como se fosse o alfobre. Para aqueles que fazem a agricultura, sabem o que é alfobre. Alfobre é um campo pequeno, onde lançamos a semente, ela germina em muita quantidade, depois levamos para o campo definitivo, que é o partido, é lá onde nós distribuímos os vários quadros. Então a OJM é a escola de preparação dos quadros para a Frelimo. Portanto, o mais correto é iniciar na OJM e, consequentemente, ir para a Frelimo. Porque existem membros da OJM que não são da Frelimo. Membros da OJM que não são da Frelimo? Mas agora, não há membro da Frelimo que não é da OJM? Jovem, que não seja da OJM. Pode existir, mas eu duvido. Não chega em 3 ou 4 casos. Pode aparecer aquele a dizer, eu sou da Frelimo, mas não sou da OJM. Duvido, desconfio muito. Como é que pode aqui descrever, como é que descreve aqui, eu gostava que descrevesse aqui, em termos de feitos, presidente Chissano, presidente Gebuza, assim como presidente News. Como é que pode aqui descrever cada um desses governantes? Eu começaria mesmo pelo presidente Mondlane, que foi o nosso arquiteto da unidade nacional. Introduziu aos moçambicanos a necessidade de nos unirmos e lutarmos por uma causa, libertar a nossa pátria, o nosso povo.
fez muito bem a sua parte. O presidente Samora Machel, o nosso embondeiro da independência, o homem forte, que no meio de muitas adversidades dirigiu a guerra e venceu o colonialismo português, trouxe a independência para Moçambique. Começou a lutar, a visão do presidente Samora é uma visão de longo prazo, que se enquadra até nos dias de hoje. O presidente Samora queria que tivéssemos até as datas um moçambicano a ir à Lua. O presidente Samora queria que o povo tivesse comida, que Moçambique fosse industrializado. O presidente Samora queria que nós lutássemos em igual circunstância com as grandes potências mundiais. Foi um grande herói que todo o país reconhece e chora. O presidente Chissano, eu nasci na época do mandato dele, na época da democracia multipartidária. Em 94 aconteceram as primeiras eleições, eu era uma criancinha, tinha apenas 3 anos, mas eu via os meus pais lá a irem ao partido. Dirigiu no período em que dirigiu, foi bastante longo o mandato dele. Só nós sabíamos, na minha vivência, que o presidente Chissano teve como o seu oponente o Afonso Dhlakama, que foram um período bastante longo de subdesenvolvimento. O país estava a sair de uma guerra bastante violenta, então tinha que se reconstruir tanto aquilo que é o país. Um presidente pacificante, um presidente calmo, bastante generoso, o presidente Chissano. O presidente Guebuza nós caracterizamos como o presidente das realizações, todo mundo sabe. As grandes infraestruturas construídas no país, portanto, foram no mandato do presidente Guebuza, as pontes, as infraestruturas, os 7 milhões, e o país conheceu uma nova dinâmica de desenvolvimento. Infelizmente, quando o presidente Nyusi entra no poder, começou de novo os ataques da Renamo na zona centro do país. Afonso Dhlakama voltou a Gorongosa e aquilo não iniciou no mandato do presidente Chissano, nós todos sabemos, iniciou no final do mandato do presidente Guebuza. Num período como este, em que havia desavença porque Dhlakama queria que Guebuza fosse a Gorongosa, uns diziam que não, o presidente da República não pode ir a Gorongosa, ele é que deve vir à cidade. Mas logo que o presidente Nyusi entrou no poder, ele disse: não vou descansar enquanto um moçambicano levar arma, matar no outro moçambicano. Foi a Gorongosa, negociou a paz e hoje a Zona Centro está livre. É o primeiro grande feito do presidente Nyusi. Uma grande conquista. Trouxe a paz. Trouxe a paz definitiva. O DDR é uma realidade. Não temos armas com a Renamo. Desarmou a Renamo. DDR é uma realidade. É uma realidade. Agora estão a fechar as questões de fixação das pensões. Temos uma Renamo desarmada pela primeira vez. Nós sempre íamos às eleições em que a Renamo ameaçava as pessoas: se não nos votarem, vamos vos matar. O presidente Nyusi conquistou. O presidente Nyusi teve a infelicidade de encontrar um país em que depois tivemos os bloqueios financeiros internacionais por conta das dívidas ocultas. Foi um escândalo financeiro bastante debatido no plano nacional e externo. Teve que conviver com um país em que não havia apoio ao orçamento do Estado. Arrestou o país, mobilizou o povo moçambicano a produzir e sobrevivermos. Até que os próprios que nos cortaram o orçamento entenderam que, afinal de contas, os moçambicanos são resilientes, podem viver sozinhos. O presidente Nyusi encontrou um país em que, desde o seu primeiro dia de tomada de posse, só está a gerir intempéries. Nós quase depois viramos campeão. O presidente é campeão, mas nós, os moçambicanos, também somos campeões de gestão desse assunto. Nós sabemos que quando chega janeiro a março, sempre há chuva ali, há ponte que cai ali, mas sobreviver a essas intempéries, muitos países sentaram. Haiti, Canadá, muitos outros países fortes sentaram, ajoelharam. Mas Moçambique não ajoelhou. O presidente Nyusi tem sabido gerir com sabedoria essa questão. O presidente Nyusi encontrou um país num período da Covid-19. Foram quase 2 anos sentados em que ninguém fazia nada. A nossa economia caiu. Tanto sobreviver a todas essas situações que o presidente Nyusi viveu não foi fácil. Mas no meio de tudo isso, o presidente introduziu programas de desenvolvimento que são de muito impacto na vida das comunidades. Quando o presidente Guebuza deixou o desenvolvimento ir até ao distrito, o presidente Nyusi foi priorizar os postos administrativos e localidades. Colocou água e energia no povoado, na localidade. Isso, para quem vê, diz que não é nada, não é significante. Mas se formos a uma localidade perguntar àquelas pessoas que vivem ali na comunidade... Os furos inaugurados... dizem que o presidente não inaugura furo, inaugura sistemas de abastecimento de água. Mas as pessoas, como o sistema de abastecimento de água é um complexo, que o fim último é onde a água sai, que é a torneira. Então, quando o presidente vai abrir a torneira para ter certeza que efetivamente o sistema funciona, dizem: está a inaugurar a torneira. Então não é aquela coisinha ali que está a inaugurar o presidente. Não, o presidente é um sistema. Um sistema de abastecimento de água. A torneira não sai por acaso. Portanto, são esses grandes ganhos e a democracia interna. O presidente Nyusi democratizou muito a Frelimo, criou a oportunidade de muitos camaradas expressarem-se livremente. Os camaradas sabem que não foi fácil, portanto, na nossa Frelimo, haver essa dinâmica. Apostar na juventude, apostar na mulher. Nós tínhamos, tanto secretários gerais ou da OEM, bastante. Hoje em dia o presidente está a apostar na juventude, que não é fácil. Os mais velhos, às vezes, mas essas crianças vão conseguir, mas estão lá os jovens a trabalhar e a desenvolver Moçambique. Tanto
é esta continuidade que nós queremos. O presidente que vier não terá uma varinha mágica que vai chegar logo bater o país, e depois tudo estar bem. Não, vai trabalhar, tem desafios. E a Frelimo está a identificar os principais desafios de Moçambique hoje para que a próxima governação dê continuidade. É esta Frelimo que nós continuamos a acreditar e é esta Frelimo que o povo moçambicano deve continuar a confiar. Queremos chamar a atenção aos internautas que passam a vida a insultar, falar mal. Ao invés de fazer isso, devemos estar a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Fazer oposição não é proibido. Eu saúdo, através de vocês, o Fred Josias, que é um jovem amigo que emprega vocês todos aqui. Eu estava a ver a instalação, são jovens, emprega jovens. E ontem, quando o tio Iado voltou de Angola, ele entrevistou muito bem. Eu acompanhei esta dia do tio Iado de Angola. Ele envergonhou os angolanos, deu lição aos angolanos que é possível fazer humor sem insultar as pessoas. Portanto, é possível fazer a política sem insultar as pessoas. É só lermos, estão aqui os conteúdos na Constituição, nas leis ordinárias, mas também em vários outros instrumentos da política moçambicana. Portanto, podemos fazer política sem precisar insultar as pessoas. Dizer, você, às vezes essa pessoa, presidente Nhusi, é um pai de família, é esposo de alguém, é irmão de alguém. Então, às vezes, ao fazermos alguns pronunciamentos para algumas pessoas, ferimos com a sensibilidade de uma classe social, que é a família dessa pessoa, que são os amigos dessa pessoa, que são as pessoas mais reservadas. E ao invés de darmos a força ao nosso presidente, nós temos estado a fazer o show-off. Há países em que coisas que acontecem em Moçambique não acontecem, por exemplo, na África do Sul. Há coisas que são bastante restritas em outros países, mas nós, por causa da democracia, temos estado a conhecer essa dinâmica. Então, eu quero chamar aos jovens, continuemos a discutir a questão das eleições gerais, vamos ajudar a OJM a pensar melhor posição sobre quem nós queremos como candidato presidencial e vamos colocar isso ao presidente. Nós continuaremos só respondendo uma questão que não tinha respondido, a defender sobre a questão da gratuidade do ensino. E agora vamos pedir ao presidente para que isto, sendo que o ano está a acontecer, não é possível aplicar já, mas pode constar do manifesto eleitoral da Frelimo para o próximo ano. E o presidente que vier, sendo da Frelimo, quando for eleito, sendo da Frelimo, deverá naturalmente fazer cumprir aquilo que está no manifesto. Por que nós defendemos essa posição? Existem planos quinquenais ou há planos mesmo do partido, manifestos que... Como é que funciona? A Frelimo está a produzir agora um plano quinquenal inspirado no programa do partido 2022-2027. O país, através do governo, tem uma visão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, acho que até 2035. Portanto, são esses ângulos... Até 2035? Sim. Já estou a pensar em longo prazo? A longo prazo, sempre. Não só uma governação de 10 anos? De 10 anos, 5 anos. O país conhece etapas de planificação. Existe planificação a longo, médio e curto prazo. Então, nós vamos olhar os principais indicadores, porque o mundo, também, as Nações Unidas têm aquilo que nós chamamos de metas de desenvolvimento sustentáveis, que também iam até 2025, parece. Então, vai ser definido um novo paradigma de desenvolvimento dos próximos 50 anos. E a Frelimo sempre vai programar a olhar nessa perspectiva. Portanto, o presidente que vier vai dar continuidade a este programa. Nós dizíamos que o ensino básico deve ser gratuito porque a maior parte dos estudantes da 11ª, 12ª classe são encarregados de educação deles próprios. Eu fui exemplo disso. Eu tinha que ir trabalhar depois de estudar e pagar as propinas ou pagar as taxas na escola sozinho, fazer os trabalhos e financiar-me sozinho. Então, se for gratuito, vamos reduzir o sofrimento desses jovens. O ensino superior é bastante elevado as taxas. Os jovens queixam-se. Nós estivemos com os estudantes, eles falaram isso. E a maior parte dos estudantes do ensino superior não tem pai, não tem mãe que possa lhes financiar. E nem tem bolsas de estudo. Tanto às vezes devem trabalhar de manhã e ir estudar no período pós-laboral. Fazer a licenciatura não é fácil, está bastante caro. São 5, 6 anos. Tanto que baixem um pouco para facilitar, porque reduzindo essas taxas de ensino, esse dinheiro que estaremos a pagar às escolas, às universidades, estaremos a comprar comida para as nossas mesas. Portanto, essa visão da OJM, as pessoas não levam a sério e depois acaba perdendo tanto sabor, quando é uma causa só nossa. Se toda a sociedade moçambicana, se todos os jovens abraçassem esta causa, através de mensagens, através de cartas, através de resolução, a pressionar o governo, então teríamos a ter uma agenda da juventude moçambicana no geral. Ao invés de sentarmos no WhatsApp e muitos outros grupos onde as pessoas insultam, falam mal de mim, eu estou lá, todos os grupos, estou lá pessoalmente a acompanhar. Alguns são meus amigos, pensam que não estou no grupo, eu vou. Mas esses grupos no geral do povo de jovens moçambicanos, grupos também do seio do partido? Naturalmente são grupos gerais, no grupo de partido só fazem a réplica, a coisa é cozida lá nos outros grupos, depois vêm para os grupos de partido para tomarmos conhecimento, mas nesses grupos não estamos lá.
tem uns 3, 4 grupos muito fortes do WhatsApp, mas também do Instagram, do Facebook, em que eu estou lá e tenho estado a acompanhar. Aliás, para além das críticas que eles fazem a mim, eu também tiro ilações sobre alguns assuntos que eu acho que é importante nós, como OJM, irmos negociando com o governo. No seu ponto de vista, qual devia ser agora já o perfil de um candidato que podia carregar aqui os G6 da OJM, OMM, assim como da CLIN? Nós temos aqui alguns possíveis candidatos. Se tivermos aí as imagens, eu peço que me carregue aí as imagens. Temos aqui algumas dos rostos. Temos aqui Samito, que mostrou a sua vontade de carregar aqui o povo moçambicano. Temos a ali. Alguns nomes já sonantes. No seu ponto de vista, como secretário-geral do partido da OJM, qual devia ser o perfil e quem que tem mais ou menos uma inclinação para tal? Bom, na nossa opinião é que tem que ser um moçambicano, como disse muito bem a presidente da OMM, uma pessoa não vaidosa, uma pessoa que se entregue a servir o povo em primeira instância e que em última instância se beneficie. Uma pessoa que tenha a visão holística e pragmática da realidade sociopolítica e econômica do nosso país, alguém que vai para além das fronteiras partidárias, uma pessoa que cultive o espírito da tolerância, da inclusão. Portanto, nós estamos numa sociedade de democracia, então nós olhamos para alguém que possa incluir a Renamo, incluir o MDM, como o presidente Nilson tem estado a fazer nesta governação. Nunca tinha acontecido desde a independência. Temos 2 dirigentes da oposição que estão a governar com a Frelimo. Não estamos a dizer para vir por o governo todo ser da Renamo, do MDM, mas continuar a dar esse sinal de inclusão social. Queremos um presidente que traga uma visão para trazer comida na mesa dos moçambicanos. O povo quer comer. Nós queremos comer. Queremos um candidato que traga comida na mesa dos moçambicanos. Basta resolver o problema do custo de vida, da alimentação e criar oportunidade de melhoramento das infraestruturas econômicas e sociais do nosso país. Combater severamente a corrupção, criar uma maior inclusão da juventude. É esse perfil de candidato que nós queremos, uma pessoa humilde e à altura. Acha que Celso Correia, Samito tem essa componente? Coloca a imagem do Celso Correia e do Samora Macé Júnior. Eu não falaria de nomes, primeiro pelas funções que eu desempenho, mas segundo pela reserva daquilo que é o princípio ideológico da minha igreja, que é a Frelimo. A Frelimo é uma religião que tem seus princípios. Eu, como um muçulmano, entrar na mesquita de sapatos ou um cristão entrar na igreja sem fazer o sinal da cruz. Portanto, eu iniciar a falar de nomes, peço desculpa, estaria a sair muito fora daquilo que é o contexto, porque não é minha responsabilidade, nem internamente, nem externamente, não é tarefa da OJM trazer nomes ou falar nomes. Essa é uma competência exclusiva da Comissão Política e, na última instância, do Comitê Central. Portanto, nós não podemos fazer. Para concluir, qual é a vossa perspectiva para as eleições presidenciais de 2024, analisando aqui os feitos das eleições autárquicas, onde houve aqui muita manifestação, vimos jovens, principalmente na cidade de Maputo, assim como Quilimane, Nampula, foram à rua a reivindicar os resultados. Um número que nós queremos acreditar hoje não se esperava aqui que fosse à rua. Na capital do país, ao entrevistar alguns jovens, eles diziam que não são da Renamo, da oposição, entretanto, também não estavam identificados na OJM. É uma espécie de jovens excluídos na OJM. Para estas presidenciais, o que é que podemos esperar? O que é que a OJM pensa em fazer? Ou o que é que podemos esperar quanto aos resultados? Bom, primeiro eu ia convidar os jovens a se juntarem à OJM. A OJM é uma excelente organização. Não é nada disso que se vincula nas redes sociais, que os membros da OJM não pensam. Nós temos professores, doutores, temos docentes universitários. Os jovens nós da OJM pensamos, discutimos. Nós agora no Conselho Nacional aprovamos a Academia Democrática da Juventude Moçambicana. Vai iniciar a implementação agora do projeto de instalação das escolas formativas da OJM. Na OJM, se há um sítio onde há maior cérebro que pensa e discute ideias para o país, é na OJM. A OJM não é nada disso que as pessoas estão a dizer aí. E o que nós vamos dizer é que venham à OJM. Vamos recensear. Muitas das vezes fizemos o barulho porque temos uma vontade, mas primeiro, para fazer essa vontade, temos que recensear. Recensear e votar naquele que nós queremos. Veja que eu estou a dizer isso de forma democrática. Podia ter dito recenseiem para virem votar na Frelimo. Não, recenseiem primeiro para depois irmos à luta, que é o próprio processo eleitoral, para elegermos quem quisermos. Agora é preciso que os jovens aprendam a ser também de sociedades democráticas. O jogo democrático vence quem tem maior resultado. Agora os problemas eleitorais que oriundem um boletim ali, sei lá, que isso sempre vai acontecer, é normal. O que nós temos que fazer é podermos como nação. As eleições não podem nos dividir em nenhuma circunstância. Vejam que jovens morreram, andaram-se a espancar na rua, mas eu todos os dias estou com
O Ivan Mazanga da Renamo, estou com o Renato Moelego. Tem boas relações com o líder da Renamo, da juventude da Renamo. Excelente. Do MDM também tem boas relações. Excelente, com o Venâncio Mondiano, excelente, com todos esses. Tem boas relações com o Venâncio Mondiano? Sim, nós temos um fórum interpartidário da juventude, em que discutimos a vida, nós temos contato, trocamos impressões, mas quando chega a hora, os jovens lá embaixo estão-se a bater desnecessariamente. O pouco se bate lá. É preciso compreender que a política não é feita com maldade, com mágoa. É preciso não haver esta avalanche, entramos já a arrebentar lá na base por causa da agenda, porque muitas vezes nem a agenda dos partidos moçambicanos é uma agenda do Ocidente para desacreditar o nosso país. Portanto, vamos às eleições, nós a OJM fomos dados pelo camarada presidente Filipe Jacinto Nhosse a responsabilidade de dirigir este processo eleitoral e vencer. A nossa meta é vencer e nós vamos vencer muito bem. Vamos vencer muito bem? Sim, vamos vencer muito bem. Os nossos órgãos da base... De onde é base, que vem essa confiança? A nossa confiança vem nos órgãos da base. Nós somos muitos e estamos lá estruturados a trabalhar. Nós temos uma base bastante sólida. Temos nos bairros, nas cidades e vilas, os jovens estão lá. Eles estão a trabalhar de forma estratégica, a enquadrar as pessoas para votar e votar na Frelimo quando chegar a hora. Independente de quem for o candidato, a nossa responsabilidade como jovens e por sermos a maioria, vamos trabalhar para a vitória da Frelimo. O que nós queremos pedir é que a sociedade moçambicana continue a participar ativamente nos processos eleitorais, respeitando a Constituição e as leis, respeitando os órgãos eleitorais, para que possamos continuar a edificar uma sociedade democrática cada vez mais credível, porque é a Frelimo que quer que a democracia continue a existir em Moçambique. Considerações finais. Bom, queria mais uma vez agradecer a tua TV, que é a nossa TV, por esta grande oportunidade que nos deram de vir discutir. Pedirmos imensas desculpas a todos os moçambicanos que estão nesse momento constrangidos com aquilo que veem e ouvem nas redes sociais, que não é característica da nossa organização, não é isso que a OJM é. A OJM é uma organização, sim, de pessoas bastante inteligentes, responsáveis, e queríamos saudar o presidente Nhosse mais uma vez, de dar muita força nesse período em que está a tratar o assunto da sua associação. Nós temos fé que a liderança sábia do camarada presidente vai conduzir a Frelimo a um bom porto. Queremos também desejar muita força à direção do nosso partido, mas também queremos desejar aos outros partidos, em especial a Renamo, que vai ter agora o Conselho Nacional, para que o exercício das suas democracias internas reflitam aquilo que os moçambicanos querem. Queremos continuar a apelar aos jovens moçambicanos para repudiarmos a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Chega, não há nada que não tenha fim, o terrorismo deve acabar. Vamos nos unir como jovens moçambicanos para vencermos o terrorismo. Nossa solidariedade profunda às famílias das vítimas da tragédia da ilha de Moçambique, de Lunga, mas também solidariedade extensiva a todos aqueles que sofrem as intempéries do nosso país. Muito obrigado. Caros internautas, vamos ao intervalo e voltamos já para dar continuidade aqui à nossa saga informativa, exibindo aqui apontamentos de reportagens e na mesma senda abrir as linhas para interagir com todos vocês. Até já.